Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Vou aguardar o retorno de vocês para a gente dar continuidade aqui. Ok, obrigada, pessoal. Que bom. Que bom que estamos com a sala cheia, bastante gente aqui. Nosso último encontro, né, pessoal, é a nossa web de despedida, nossa web de revisão, na verdade. Antes de nós começarmos, eu quero agradecer a companhia de vocês durante todo esse tempo aí. Sei o quanto é puxado para cada um, né? Mas eu espero que tenha valido a pena. É uma disciplina que engrandece bastante, mostra muito de algumas dúvidas que a gente tem, né? A respeito da estrutura, da cultura, do funcionamento de uma empresa pública. Por mais que vocês atuem em empresas públicas, a grande maioria de vocês, muitas vezes nós nos deparamos com situações que a gente tem dificuldade de entender, que nós gostaríamos de mudar. E a disciplina de comportamento organizacional mostra para nós também um pouquinho dessa estrutura e por que às vezes é tão difícil promover mudanças ou fazer coisas diferentes, nos faz entender e nos adaptar melhor a ela. Então, eu espero realmente que vocês tenham aproveitado bem a disciplina, né, e hoje é o dia, assim, da gente alinhavar, né, o que ficou faltando, passar os últimos detalhes, tirar dúvidas. Então, eu quero combinar com vocês o seguinte, eu não vou fazer uma apresentação longa, eu vou passar com vocês os principais pontos. O material de vocês é um material, assim, muito rico, cheio de detalhes, cheio de explicações, de exemplos, né. Eu recomendo que quem não leu o material inteiro, por alguma razão, revise esse material, principalmente para fazer a avaliação de vocês. Então, revise o material, dê mais uma boa leitura nele, uma boa olhada, mas também se concentre na revisão que nós vamos fazer hoje. Eu escolhi para a nossa revisão os principais pontos da nossa web, né? Então, nós vamos falar os principais pontos da nossa disciplina, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do comportamento organizacional propriamente dito, o que é essa disciplina, em que ela consiste, como é que ela funciona na prática, como que nós vemos esse elemento do comportamento organizacional atuando. Vamos falar sobre o ser humano um pouquinho, né, sobre as pessoas, afinal de contas, o trabalho é feito por pessoas, né, então vamos ver as características, as expectativas, os conflitos, né, as necessidades do ser humano no ambiente de trabalho, e vamos nos concentrar bastante na questão da estrutura de uma organização pública, que é a parte, na verdade, mais complexa e mais extensa do material de vocês. Então, o material, ele já foi, assim, pensado, já foi dirigido para pegar os principais pontos para vocês, e, é claro, para preparar vocês para a avaliação que vocês vão fazer. A avaliação não é uma avaliação complexa, ela é uma avaliação bastante intuitiva, porque a disciplina, ela também é muito intuitiva. Então, eu quero que vocês façam essa avaliação com bastante tranquilidade. É óbvio que vocês precisam ter feito as atividades, precisa conhecer o material, por isso que eu recomendo, se tiver oportunidade, releia o material para conhecer essa parte teórica do conteúdo, mas vão fazer a avaliação com bastante tranquilidade, porque ela é bastante intuitiva mesmo, então é fácil de você conseguir se identificar. O objetivo da avaliação é claro, né? Ela é sempre mensurar as dúvidas que ficaram, mas principalmente reforçar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, então, acima de tudo, é necessário que a gente confie em nós mesmos, né? Desejo boa prova para vocês já de imediato. Outra coisa, pessoal, esse material está disponível para vocês baixarem. Quem quiser baixar agora, por exemplo, vocês têm ali no cantinho esquerdo do vídeo de vocês, tem uma flechinha, né? Uma flechinha descendo. É só clicar ali para fazer o download do material. Mas eu vou colocar ele também na plataforma para vocês e para aquelas pessoas que, né, por alguma razão não puderam estar aqui conosco, porque a revisão do material ajuda também, né, para finalizar a disciplina e para fazer a avaliação de vocês, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer uma explicação sobre os nossos pontos principais e no final, se vocês quiserem ir anotando as suas dúvidas, os seus comentários, aí no final a gente discute tudo isso
e fechamos aqui com bastante tranquilidade a nossa disciplina, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a questão do comportamento organizacional. Comportamento organizacional é o nome da disciplina de vocês, mas é também uma área de conhecimento e é uma área de atuação. O comportamento organizacional é um elemento ativo dentro da empresa, certo? A definição que nós temos no material de vocês sobre comportamento organizacional diz que é um campo de estudo que objetiva prever, explicar e compreender o comportamento humano dentro da empresa. Então, o objetivo do estudo do comportamento organizacional não é só entender as pessoas, não é só explicar por que elas se comportam de determinadas maneiras, mas é também tentar prever determinados comportamentos. E a essência dessa prevenção, a essência dessa explicação, dessa compreensão, ela está realmente no conhecimento das características do ser humano e da própria estrutura organizacional. Quanto mais eu conheço as pessoas, quanto mais eu conheço as necessidades que motivam as pessoas, ou aqueles elementos que são geradores de conflitos. Quando nós falamos de elementos geradores de conflitos, eu estou falando de características pessoais, mas também estamos falando de características culturais, ou seja, aqueles elementos que fazem parte da estrutura da empresa, características da empresa. Quanto mais eu conheço todos esses elementos, mais eu consigo gerenciar o comportamento humano dentro da empresa. E é claro que esse gerenciamento, ele é sempre com vistas a otimizar tanto as relações pessoais, quanto o desempenho das pessoas e, por consequência, os resultados que nós atingimos. Os resultados sempre serão uma decorrência daqueles comportamentos. As pessoas que se comportam de maneira alinhada com a cultura, as equipes que funcionam integradas, têm uma eficiência maior, e quanto mais eu esse comportamento, mais eu consigo dirigir esses resultados de uma maneira positiva no nosso setor, na nossa organização como um todo, certo? Mas como que isso acontece, afinal de contas? Na prática, o estudo do comportamento organizacional e a gestão, vamos entender assim, a gestão desse comportamento, ela acontece através de 3 elementos, certo? O elemento micro, o macro e o meso-organizacional. Quando nós falamos do elemento micro-organizacional, falando do indivíduo isoladamente, a pessoa. Ou seja, nós estamos falando das características pessoais, né? Desde personalidade, jeito de ser, nós estamos falando das necessidades, das expectativas que cada ser humano tem. Considerando, inclusive, que as pessoas são diferentes. Então, quando nós tratamos de comportamento organizacional, não existe um modelo padrão de gestão, porque o mesmo modelo que funciona para algumas pessoas vai funcionar para outras. Então, há necessidade de eu conhecer essas individualidades para que eu consiga dirigir, muitas vezes, uma coisa simples, como a minha forma de falar, como a recompensa que nós oferecemos para um colaborador, para a pessoa que trabalha conosco, a forma como nós delegamos uma atividade, como nós pedimos alguma coisa, vai ser diferente de pessoa para pessoa. E a parte do comportamento organizacional que nos ajuda a entender isso é chamada de micro-organizacional. Aí, no segundo momento, nós temos o comportamento meso-organizacional. Ele se refere ao agrupamento de pessoas. Então, vamos imaginar assim, no comportamento micro, eu estudo o indivíduo, a pessoa. No meso, nós pegamos todas essas pessoas individualmente e juntamos no mesmo setor, num mesmo projeto, numa mesma unidade de trabalho. E é nesse momento que surgem, por exemplo, os conflitos, que surgem as fofocas, é nesse momento que surgem aqueles elementos, aqueles aspectos do trabalho em equipe, propriamente dito. Às vezes a gente costuma brincar assim, né? Se eu trabalhasse sozinha, tudo rendia bem, tudo ia ser mais rápido, ia ser mais fácil. Talvez sim, porque aí eu não preciso negociar com ninguém, eu não preciso discutir, é o meu jeito de trabalhar que vai imperar e pronto. Mas no dia a dia, na prática, não é assim que funciona. Nós não trabalhamos sozinhos, isoladamente, nós trabalhamos com as equipes.
Então, esse momento do comportamento meso é o momento em que, efetivamente, nós vamos gerenciar os relacionamentos, né? E que são os responsáveis pelos resultados que nós vamos atingir. Quando uma equipe não funciona adequadamente, existem problemas de comunicação, existem boicotes, muitas vezes, de informação, ou a informação não chega da forma correta, e, naturalmente, o resultado acaba sendo comprometido. Mas nós ainda temos um terceiro elemento, que é o elemento chamado macro-organizacional. Se o micro é o pequeno, é o indivíduo, isoladamente, o macro é o todo, né? Então, o macro-organizacional é aquele elemento que cuida da cultura da empresa como um todo. Nós temos que pensar que o indivíduo, quando chega na empresa, ele chega com as suas características, o seu jeito de ser, as suas expectativas. Um funcionário, quando chega numa unidade pública, através do concurso que ele prestou, ele chega ali com uma série de expectativas, de ânsias, de sonhos, por que não, com esse novo emprego. Mas todas essas expectativas vão se deparar com uma estrutura que já existe. Essa estrutura é formada por normas, por regras, é formada por uma cultura que já existe, que no caso da iniciativa pública, é uma cultura própria das instituições públicas, conforme nós vamos avançar um pouquinho aqui mais no nosso conteúdo. Então, gerenciar o comportamento organizacional significa gerenciar esses três elementos. A pessoa sozinha, a pessoa em equipe e as pessoas em comparação e em contato com aquele elemento cultural que já existe da empresa e que rege os nossos momentos, dirige a forma como eu devo trabalhar, a forma como eu devo executar as coisas. E gerenciar o comportamento organizacional é gerenciar esses três elementos ao mesmo tempo, porque eles, na verdade, acontecem ao mesmo tempo dentro da empresa. Ok, pessoal. Para falar do comportamento micro-organizacional, eu quero me concentrar na questão da motivação das pessoas e destas expectativas. E aí eu quero ressaltar um elemento muito importante que o material coloca para nós. Toda empresa trabalha com insumos, certo? Dentro desses insumos, vamos colocar aí matéria-prima, por exemplo, materiais de consumo, papel, documentos, né? Quem trabalha na área de saúde, os medicamentos, as vacinas, né? Quem trabalha na educação, os livros, o material didático. Então, tudo isso são materiais de consumo que nós utilizamos para trabalhar ou que são insumos, matéria-prima, para a execução do nosso trabalho. Outros insumos seriam as máquinas, os equipamentos destinados para a execução do nosso trabalho, os recursos financeiros, né, que sustentam a cadeia produtiva, desde os nossos salários até os recursos financeiros para pagamento de energia elétrica, para compra de materiais e assim por diante. Mas as pessoas, nós funcionários, também fazemos parte destes insumos. Então, pessoas são recursos de trabalho também, é importante que a gente considere isso. E enquanto um recurso de trabalho, esse recurso humano, que é a pessoa, ela tem as suas próprias motivações e as suas próprias expectativas naquilo que ela faz. Eu separei aqui para vocês vão perceber que são 3 conceitos de motivação que foram extraídos do material de vocês. Só para a gente discutir o que exatamente é a motivação. Então, uma definição muito simples de motivação diz para nós que a motivação é a área de interesse de uma pessoa para a sua ação. Ou seja, se eu não tenho interesse por alguma coisa, não vai existir ação. Isso desde a nossa vida particular é assim. Imagine no nosso ambiente de trabalho. Eu me motivo a entrar em ação, a fazer alguma coisa, quando eu tenho interesse por aquilo. Uma segunda definição nos diz que a motivação é um impulso constante e de intensidade variável, que é orientado para o alcance de um determinado objetivo. Então, percebam que nas duas definições, fala em objetivo e fala em interesse.
O objetivo é muitas vezes uma meta, é uma obrigação, é um compromisso, é a minha atividade. A atividade que eu tenho que desempenhar é um objetivo que eu preciso cumprir. A minha motivação é aquele impulso que é constante. Ele existe sempre, mas a intensidade dele varia. E essa variação vai acontecer, claro, por conta do meu interesse por aquilo que eu estou fazendo. Eu imagino que vocês vão concordar comigo que até mesmo na realização das nossas tarefas, tem aquelas atividades que eu gosto mais de desempenhar. Ali eu tenho um interesse maior, então a minha motivação é maior. E tem, naturalmente, aquelas tarefas que não são, assim, uma tarefa de grande prazer para nós realizarmos, mas eu preciso fazer, porque faz parte da minha descrição do cargo, eu preciso realizar. Aqui, provavelmente, eu terei uma intensidade menor de motivação, mas ainda assim, existe um motivo que me leva a realizar essa atividade. Então, é um impulso que me leva para a ação. Esse impulso é constante, nós sempre temos, mas com variações diferentes de intensidade. E por último, eu coloquei uma definição do Robbins, que é um autor bastante citado no livro de vocês, no livro da disciplina, e é um autor, assim, extremamente atuante na área de comportamento organizacional, na área do gerenciamento de pessoas. Ele diz para nós que a motivação é um processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de uma pessoa que são orientados para o alcance de um determinado propósito. Então, novamente, ele fala ali em intensidade, ele fala na direção, que é o objetivo, fala na persistência, que é a dedicação dos nossos esforços, ou seja, da nossa ação, para alcançar um determinado objetivo que precisa ser realizado. Então, é importante que a gente conheça essas definições de motivação, que esteja muito claro para cada um de nós que a motivação sempre está relacionada com a ação, ela sempre está relacionada com um objetivo que precisa ser alcançado, mas que ela também pode variar, né, de pessoa para pessoa e até mesmo na mesma pessoa, de tempos em tempos, né, conforme o estado em que cada um pode estar, certo? E também é importante que nós entendamos que mesmo o elemento humano, sendo pessoa, sendo um elemento humano, ele não deixa de ser um recurso no ambiente de trabalho. É o recurso que vai executar as atividades, que vai pôr a estrutura para funcionar, mas ele é um insumo. Então, nós somos um recurso, nós somos um insumo no nosso ambiente de trabalho. E hoje, mais do que nunca, um dos insumos mais valorizados, né, das instituições públicas, das instituições privadas, porque cada vez mais se percebe o quanto o recurso humano é importante para a realização dos objetivos, para as metas de alta performance, para o bom desempenho da organização como um todo, mais do que qualquer outro recurso. Sendo, então, um recurso humano que tem expectativas, que tem necessidades, a empresa pública ou qualquer outra organização, ela deve estar atenta a essas necessidades, a essas expectativas e oferecer estratégias que venham a motivar as pessoas e a atender aquelas expectativas e aquelas necessidades que elas têm. As necessidades e as expectativas é o que geram a nossa motivação. A necessidade é algo que eu quero. Se eu quero algo, eu me motivo fazendo determinadas atividades, cumprindo certas metas, mas eu espero sempre uma consequência, que é o atendimento da minha necessidade. Para isso, a instituição pública, ela oferece algumas estratégias que o nosso livro chama de adição de valor ao trabalho. Então, adicionar valor ao trabalho significa incluir algumas estratégias, algumas ações que ajudem a elevar o nível de motivação dos nossos colaboradores. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos destas adições de valor ao trabalho. Um simples reconhecimento público, que na verdade de simples não tem nada.
Seria um elogio, por exemplo, seria em uma apresentação de projeto ou em uma reunião, você mencionar qual foi a contribuição das pessoas que participaram. Então, esse reconhecimento, ele está voltado ao elogio público da contribuição daquela pessoa por aquilo que ela fez. A avaliação de desempenho é outra forma de adicionar valor ao trabalho e talvez na instituição pública ela seja a forma mais estruturada, mais formalizada de se registrar esse reconhecimento. Porque na avaliação de desempenho, você formaliza, você quantifica o desempenho do colaborador, a nota que ele obteve. Em alguns casos, essa avaliação de desempenho pode render uma gratificação, pode render algum outro benefício adicional para esse colaborador. Eu também posso adicionar valor ao trabalho do meu colaborador, enriquecendo o cargo dele, que seria o enriquecimento das tarefas. Veja aqui, nós trabalhamos com definições de cargos estruturadas, né? Então, o funcionário não pode fugir daquela descrição de cargos que ele já tem, para a qual ele é concursado. Mas quando o cargo é amplo bastante e eu consigo segmentar as atividades, eu posso, eventualmente, enriquecer o cargo desse funcionário, trazendo para ele uma nova atividade, que ele não executava nesse momento, mas que está dentro da descrição do cargo dele, e que, de repente, traz prazer, né, traz uma gratificação, uma alegria para o funcionário em realizar. Então, isso também é uma forma de agregar valor, né, ao trabalho realizado. Em alguns cargos, é possível trabalhar com flexibilização de horários, por exemplo, para um colaborador que está trabalhando, está fazendo um treinamento, que está temporariamente executando uma outra atividade. Eu posso ajudá-lo e motivá-lo fazendo, mesmo que temporariamente, uma flexibilização de horários. A remuneração pode também participar como um elemento de adição de valor através das gratificações, mesmo que esporádicas. E também eu posso ainda contribuir para motivar o meu funcionário através da permissão de alguns treinamentos. Quando surge um programa na nossa unidade, ou no nosso setor, e eu disponibilizo esse colaborador para participar de um treinamento, não deixa de ser uma forma de reconhecimento, de incentivo, e ao mesmo tempo de agregar valor, adicionar valor ao trabalho dele. Todas essas ações que eu citei aqui ajudam, né, a aumentar a motivação do nosso colaborador. Percebam que, na verdade, muitas delas são atividades simples, que nós podemos executar sem fugir da burocracia da instituição pública, e ao mesmo tempo eu estarei fazendo com que eleve a motivação desse funcionário e ele vai continuar executando o trabalho dele, provavelmente ainda melhor do que ele já faz hoje. Então, são conceitos importantes que a gente precisa conhecer e principalmente praticar a respeito da motivação, a respeito das expectativas e das necessidades do colaborador. Até aqui, nós estamos falando, então, do elemento micro-organizacional, ou seja, do indivíduo, a pessoa. Aí nós vimos também, ainda dentro do elemento micro, as principais teorias de motivação. Muitas delas, já de conhecimento vasto de vocês, quem já não estudou, pelo menos já ouviu falar, né, dessas teorias que estão aqui. A teoria de Maslow, por exemplo, provavelmente a mais famosa teoria de necessidades humanas, porque Maslow fala sobre as necessidades das pessoas. E o autor hierarquizou as necessidades humanas em 5 níveis, que são o nível das necessidades fisiológicas, o nível das necessidades de segurança, depois o nível das necessidades sociais, que é o nível da aceitação, dos relacionamentos, e aí subindo na hierarquia, na pirâmide de Maslow, nós chegamos nas necessidades de estima e nas necessidades de autorrealização. É importante lembrar que para Maslow, as necessidades humanas, então, estão hierarquizadas nesta ordem que nós vimos aqui, fisiológicas, segurança, sociais
estima e aí autorrealização. E segundo o autor, não é possível pular esses níveis de hierarquia. Ou seja, o ser humano só consegue passar para um segundo nível quando o nível anterior estiver plenamente satisfeito para essa. Um exemplo clássico disso é uma pessoa, por exemplo, que não está com as suas necessidades fisiológicas, aquelas básicas, atendidas, que seria salário, por exemplo, seria necessidades fisiológicas mesmo, como, por exemplo, sono, como fome, como sede. Ela não vai estar pensando em necessidades sociais, de relacionamento, e muito menos em autorrealização, enquanto ela não suprir esse básico que ela está carecendo nesse momento. Então, o autor nos lembra que nós precisamos suprir cada nível para que eu consiga subir na hierarquia. Aí nós vamos para uma segunda teoria, que é a teoria de Herzberg, também bastante conhecida, né? E Herzberg coloca para nós a teoria dos dois fatores. Então, para Herzberg, existem fatores que motivam e existem fatores que não motivam as pessoas. Os fatores que motivam as pessoas para essa teoria são aqueles fatores que estão relacionados com o trabalho em si, certo? Ou seja, são as características da atividade desempenhada, gostar do meu cargo, gostar das tarefas que eu faço, o nível de responsabilidade que eu tenho, de autonomia, talvez até mesmo de status, né? O uso das minhas habilidades, dos conhecimentos que eu tenho naquele cargo. Então, para essa teoria, é isso que efetivamente motiva uma pessoa. Gostar do que ela faz, ter a capacidade de usar todo o seu conhecimento, poder ter responsabilidade, autonomia para tomar decisões, para executar o seu trabalho. E existem os fatores que não motivam, que são os fatores higiênicos. O mais interessante que Herzberg coloca para nós, que os fatores higiênicos, que estão relacionados, por exemplo, com o próprio ambiente de trabalho, o ambiente físico onde eu trabalho, os insumos, a tecnologia que eu tenho, o meu salário, os meus benefícios, as políticas que a empresa utiliza, política de gratificação, política de treinamento, políticas de realização das atividades, até mesmo de hierarquia ou de autonomia, essas políticas e essa estrutura toda, ela não motiva as pessoas. Ela é considerada um fator de manutenção, ou seja, um fator higiênico. Ele mantém o meu nível de motivação, se eu tiver. Porém, se eu não tiver esses fatores, como um bom ambiente de trabalho, um ambiente físico organizado, se o meu salário estiver atrasado, se eu estiver descontente com as políticas da empresa, eles contribuem para a minha desmotivação. Então, são fatores que não motivam, mas na ausência deles, eles podem nos desmotivar. Aí nós vimos também a teoria das expectativas, que é a teoria proposta por Victor Vroom. Segundo essa teoria, todo o esforço que as pessoas irão empenhar em uma ação está diretamente relacionada com a expectativa que essa pessoa tem sobre a recompensa que ela vai realizar. E aí nós nos lembramos nesse momento sobre aqueles conceitos que nós vimos aqui no slide anterior, a respeito do que é motivação, afinal de contas. Então, para a teoria da expectativa, eu vou me esforçar muito, eu vou me empenhar muito, à medida que eu perceba que a recompensa que eu obterei vale a pena, ou que ela vale o meu esforço, que ela vale a minha expectativa. Então, quanto mais importante for, quanto mais valoroso for para o funcionário, o cumprimento daquela atividade, entregar no prazo, por exemplo, resolver uma situação complicada, embaraçosa que se apresentou, quanto mais eu perceber que vale a pena e que a recompensa é grande, mais o funcionário irá se empenhar para que isso aconteça.
E, por fim, nós vimos uma quarta teoria, que é a chamada teoria da equidade. Essa teoria é bem interessante, porque ela é extremamente pessoal, ela é particular, tem características extremamente personalizadas, porque ela está relacionada com a comparação, na verdade. Então, a teoria da equiparação, ela considera a comparação que as pessoas vão fazer entre a remuneração que ela recebe, por exemplo, e o desempenho que eu executo, tanto o meu quanto dos meus colegas, por exemplo. Então, a comparação de empenho, de dedicação, de esforço que eu faço e que o meu colega faz, a comparação do salário, a recompensa que eu recebo e que o meu colega, ou que o outro cargo, ou que o outro departamento tem, ela está relacionada e influencia fortemente nos aspectos de motivação do funcionário. Naturalmente que aqui nós temos uma certa limitação estrutural, considerando, por exemplo, que os salários e que muitas das recompensas são definidas já no ingresso do funcionário no cargo. Porém, a comparação que o funcionário faz, muitas vezes, foge dessa expectativa. O funcionário compara a si mesmo com o seu colega, compara o seu salário com o de outros colegas, e às vezes até com o de outras instituições. Mas esse é um elemento estrutural e rígido, né, pré-determinado para a estrutura do trabalho, ok? Então, nós temos aqui 4 teorias, cada uma delas com as suas características em especiais, que nos ensinam um pouquinho sobre como motivar as pessoas, como incrementar esse nível de motivação delas no ambiente de trabalho, especialmente a partir do momento em que eu conheço as características individuais e que eu analiso o próprio ambiente de trabalho para promover um ambiente tanto físico quanto estrutural e, na medida do possível, até de normas e de políticas que seja favorável para a motivação desse funcionário no ambiente de trabalho, ok? Muito bem. Passando adiante agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de trabalho em uma instituição pública. Nós vamos falar agora especialmente a respeito daquele comportamento macro-organizacional, que está relacionado com a cultura, está relacionado com as normas, com as regras do ambiente de trabalho. Para começar, vamos lembrar que o ingresso do trabalhador, o provimento de todo o cargo público, sempre se dará concurso, certo? Então, essa já é uma das principais características da instituição pública, né? O trabalhador iniciará o seu trabalho através de um concurso público. Esse concurso público irá aferir os conhecimentos técnicos que esse trabalhador tem. Qual é o nível de conhecimento técnico sobre a área, sobre o assunto no qual ele irá trabalhar? Ok. Outra estrutura ou outros elementos estruturais que são, assim, intrínsecos, naturais da instituição pública, são as rotinas de trabalho. O trabalhador da empresa pública, ele possui rotinas que são pré-determinadas e que não mudam com tanta constância. É muito comum que esse trabalhador, quando chega para trabalhar, ele já sabe o que ele precisa fazer nesse dia. As mudanças não são tão frequentes e mesmo que aconteçam, não são tão bruscas. Então, o ambiente de trabalho é um ambiente relativamente estável, previsível, porque nós trabalhamos com rotinas previstas no cargo em que nós atuamos. Essas rotinas, que são o nosso trabalho em si, elas são desenvolvidas, desempenhadas através de procedimentos e de normas características do nosso ambiente de trabalho. Esse procedimento, essas normas padronizam o trabalho da instituição pública e dos cargos públicos, de tal forma que, independente da cidade, hoje, por exemplo, eu sei que tem pessoas de diversas regiões que estão aqui conosco, mas eu tenho certeza que essas pessoas, independente da regionalidade, executam o trabalho da mesma forma, graças a essa padronização de normas e de procedimentos, que em determinados casos até chega
a um rigor um pouco excessivo que engessa a empresa, que engessa as nossas atividades, e que quando em excesso, podem ser negativas, podem ser maléficas para o nosso trabalho. Contudo, fazem parte da instituição pública e fazem parte desta estrutura de trabalho. Na medida certa, são sempre produtivas e são sempre benéficas. Duas outras características da nossa estrutura de trabalho estão relacionadas com o formalismo, decorrente dessa padronização, dessas normas, e também da burocracia, né, da documentação, dessa necessidade de que toda atividade precisa ser documentada, precisa seguir um fluxo já pré-determinado. Então, essas são características básicas que definem o que é uma empresa pública e como o trabalho é realizado lá. Falando um pouquinho mais sobre essa estrutura, especialmente quando nós falamos do elemento da burocracia, que esta provavelmente é a principal característica de uma empresa pública, até porque a rotina, a normatização, até mesmo a formalização, ela não está presente, elas não estão presentes só na instituição pública. As instituições privadas, quem já trabalhou em empresa privada e consegue fazer essa comparação, vai perceber que elas existem em outras instituições privadas. As normas, as regras, as políticas, a formalização, a própria rotina, né, prevista pelos cargos, ela existe na empresa privada também. Mas a burocracia, ela é mais característica da empresa pública do que da empresa privada. Isto porque ela faz parte daquele elemento de controle. É através da burocracia, do registro, da documentação que os controles são feitos. É a forma de se acompanhar a execução dos trabalhos pelo próprio trabalhador, pelo colaborador responsável, para que ele saiba o que já foi feito, em que andamento está, em que nível está a execução do seu trabalho, mas também pelos órgãos reguladores que acompanham o nosso trabalho. A questão é que esta estrutura burocrática, ela influencia o comportamento das pessoas dentro da empresa, tanto positivamente como eu disse para vocês, em excesso negativamente. De maneira que eu não posso improvisar, eu não posso muitas vezes criar, eu não posso modificar as coisas, as características do meu ambiente de trabalho por conta dessa burocracia pré-existente. Por outro lado, ela nos ajuda a executar o nosso trabalho, ela garante a eficácia daquilo que nós fazemos. No slide anterior, nós tínhamos aqui uma definição de Max Weber. Max Weber é o principal autor que defende o uso da burocracia, certo? Para Max Weber, a burocracia é a responsável pela eficiência do trabalho e no próprio trabalho, certo? Então, ela tem, é óbvio, as suas vantagens. Ela nos facilita a execução do trabalho e é o que define uma instituição pública. O uso avançado e sistemático da burocracia. Onde que nós encontramos essa burocracia? Quais são os principais elementos, fatores que a caracterizam? Os procedimentos padronizados, a divisão rígida de trabalho, né, cada um com seu cargo, a sua atividade, as suas responsabilidades, a estrutura formal desempenhada através da hierarquia, através dos comandos, da liderança, do mando, certo? Então, é tudo muito formalizado, difícil, como eu falei, de receber incrementos ou de se fazer uma modificação, seja ela qual for. Os próprios estilos de liderança definido dentro dessas estruturas, tudo isso é definido e suportado, né, suplantado através dos elementos da burocracia. E Weber coloca para nós aqui alguns elementos importantes que justificam e que caracterizam esses aspectos da burocracia, principalmente da burocracia relacionada com as relações de poder, de liderança, de execução da tarefa propriamente dita. Eu vou destacar 4
desses elementos que ele coloca aqui para nós. Primeiro deles, a racionalidade e a superioridade das normas, certo? Sendo que isso é a fonte de superioridade, de segurança, que garante a obediência de todas essas normas e de todas essas regras dentro da empresa. Então, aqui, o que Weber destaca para nós é que o uso da razão, certo? E das normas, ou seja, a superioridade, a autoridade dessas normas, supera qualquer outra forma de elemento que não seja a razão, que seja, por exemplo, a emoção, que seja, por exemplo, o improviso. Então, característica essencial da burocracia, o uso da razão e das normas para a execução das atividades propriamente ditas. O autor coloca para nós também um certo nível de impessoalidade das relações pessoais, certo? Isso decorrente dos níveis hierárquicos, isso decorrente da formalização do trabalho, de tal forma que em alguns momentos, dependendo do tamanho do órgão em que você atua, do setor em que você trabalha, existe aquele sentimento do funcionário de que ele é um número naquela organização, que ele é apenas mais um crachá, porque essas relações de pessoalidade, de convívio, de discussão da individualidade da tarefa, da individualidade do ser humano, nem sempre são possíveis graças ao rigor da burocracia, que dita o que, como e quando as coisas devem ser feitas, certo? Quando fala a respeito da autoridade, especialmente em relação à liderança, por exemplo, o autor coloca para nós a questão das competências extremamente bem definidas e normalmente legalmente definidas, de tal forma que quando você faz um concurso público, já vem o pré-requisito para ocupar o cargo. Qual é a escolaridade, quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo e aí ter autoridade para isso. Então, isso já é pré-definido, um elemento também da burocracia, certo? E por último, o autor coloca para nós a questão da hierarquia oficial para controle e para supervisão. Ou seja, a definição de hierarquia é muito clara para nós na instituição pública. A quem nós devemos nos reportar, para quem eu entrego o meu trabalho, a quem eu devo explicar, para quem eu devo pedir recursos, para quem eu devo buscar informações. E tudo isso são fatores decorrentes da burocracia que caracteriza a nossa instituição pública, certo? Seguindo adiante, nós vemos que, apesar de todo esse rigor da burocracia, do formalismo, do rigor da hierarquia propriamente dita, Bresser e Pereira, que são dois autores que são citados no material da nossa disciplina, eles contextualizam o elemento burocrático da instituição privada, da instituição pública, para o contexto brasileiro. Então, eles definem que o modelo burocrático da gestão pública no Brasil ele possui 3 traços principais. A burocracia, é óbvio, que acontece através daquela atuação formalizada, com base nisso tudo que nós acabamos de falar. Isso é rígido. Outro elemento que ele coloca para nós é a gestão patrimonial. Então, aquele traço de que a instituição pública no Brasil, ela gerencia patrimônios, certo? Uma escola, uma universidade gerencia aquela instituição de ensino. A prefeitura gerencia a cidade. Uma unidade de saúde gerencia um hospital, gerencia uma unidade de pronto atendimento. Então, a instituição pública brasileira, ela gerencia patrimônios, ela gerencia instituições. Mas ele coloca um elemento adicional quando ele fala do Brasil, que é esse elemento gerencial, certo? Então, nós somos uma instituição pública altamente burocratizada que gerencia patrimônios, mas que também tem um caráter gerencial, porque está focada em resultados. Nós vemos isso como um elemento extremamente positivo para a gestão pública.
Isso porque é através desse elemento gerencial que nós temos metas para cumprir, por exemplo, mas que nós também recebemos recompensas adicionais, eventualmente, sejam elas quais forem. É através desse elemento gerencial que nós conseguimos profissionalizar a gestão pública, sempre, claro, com o foco no atendimento do nosso usuário final, mas com aquele pensamento de gestão de recursos, de gestão de tempo, de gestão das atividades, de gerenciamento das habilidades, de tal forma que, como nós falamos anteriormente, eu consigo enriquecer o cargo de uma pessoa com base em habilidades ou em áreas de interesse que ele consegue demonstrar para nós. Então, esse elemento gerencial, que muitas vezes e por muitos anos foi característico essencialmente da instituição privada, das empresas privadas, ele também faz parte do nosso modelo burocrático de gestão pública, nos permitindo um trabalho com foco em resultados, certo? Não apenas na execução do trabalho por uma questão burocrática, por uma questão operacional, mas sim por uma questão de resultado que queremos apresentar. Aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os processos de trabalho. Eu coloquei uma definição bem importante aqui sobre processo de trabalho, que diz para nós que processo de trabalho é um conjunto de atividades que são integradas. Essas atividades integradas, porque são várias funções executadas pela mesma pessoa ou no mesmo cargo, elas absorvem recursos, que seriam a matéria-prima que nós recebemos, e transformam isso em resultados. Esses resultados podem ser um bem ou um serviço. No nosso caso, da empresa pública, normalmente é um serviço. E este serviço, ele é entregue para o usuário final, certo? Então, os 3 elementos que caracterizam o nosso processo de trabalho na gestão pública são, primeiro, que o ponto de vista da execução do nosso processo é sempre o usuário final, certo? A prioridade nossa é a coletividade, ou seja, a satisfação da coletividade daquele nosso usuário final. Seja, por exemplo, o paciente de uma unidade de saúde, os alunos de uma escola, por exemplo, seja o usuário dos recursos de uma prefeitura, né? E nós queremos sempre que, através do nosso processo de trabalho, nós atendamos não apenas a um usuário em específico, mas a coletividade que aquele usuário representa e que o nosso processo de trabalho foi desempenhado para atingir. Este é o início do nosso processo de trabalho, esse foco na coletividade. Outro elemento do nosso processo de trabalho é a forma como nós organizamos esse trabalho, através do meu processo. Então, o processo, enquanto conjunto de atividades, ele inclui diversas ações ou diversas tarefas que são desempenhadas, visando organizar o trabalho para satisfação daquele usuário, que é o fim do meu processo. Então, o meu processo começa pensando que todo aquele aparato de funções que eu executo deve ser desenvolvido sempre pensando no bem da coletividade. Para que eu atinja esse bem da coletividade, eu preciso organizar as minhas tarefas. Essa organização se chama processo de trabalho. E o resultado disso será sempre a satisfação do usuário final do meu trabalho. No entanto, durante a execução desse meu processo de trabalho, alguns fatores fazem parte. A atividade, como nós já falamos aqui, então, o conjunto das atividades que são desempenhadas e os recursos que nós temos. Um documento, uma matéria-prima, uma informação, muitas vezes, para que eu consiga transformar esse recurso num produto ou num serviço que será oferecido para aquele nosso usuário. Entretanto, durante todo esse processo, que inclui a execução da atividade para a transformação de um recurso num produto para alguém que está esperando,
sempre existirão pequenas perdas, certo? Essa perda pode ser de tempo, essa perda pode ser de recursos, porque muitas vezes a burocracia do meu processo de trabalho, ou até mesmo de um processo tecnológico, por exemplo, a lentidão de uma internet, uma falha no sistema, tudo isso pode comprometer aquela entrega final que eu ofereço para o meu usuário. Essas pequenas diferenças são chamadas de perdas. Sempre será nosso objetivo corrigir essas perdas, né? Ou minimizar essa perda, seja em tempo ou seja em recursos, buscando alternativas mais viáveis ou mais eficazes para a realização daquele trabalho. Então, o conceito de perda é um conceito que faz parte da definição de processo de trabalho. Não podemos anulá-la, mas nós podemos minimizar de tal forma que talvez ela seja imperceptível na realização do meu processo de trabalho. Dentro do nosso modelo de gestão pública, existem dois elementos que são elementos, assim, muito característicos e muito fortes no gerenciamento da nossa cultura organizacional. Nós chamamos esses dois elementos de dimensão formal e dimensão informal de trabalho. Quando falo da dimensão formal, nós estamos falando de todos aqueles elementos da burocracia propriamente dita. Perceba o quanto a burocracia é importante, né, ou faz parte da nossa gestão da empresa pública. Um manual de procedimentos, os nossos estatutos, as normas, os regulamentos, a própria hierarquia, a forma de departamentalização da unidade ou da estrutura onde eu trabalho. Então, tudo isso é a dimensão formal. É aquilo que está registrado através da documentação, através da burocracia da nossa instituição e que faz com que a nossa empresa pública funcione efetivamente. Mas nós também temos a dimensão informal. Vejam que eu já falei para vocês sobre, lá no início da nossa apresentação, sobre os elementos micro-organizacionais, as características da motivação, das características humanas. Agora a gente está falando aqui sobre a estrutura de trabalho, sobre os processos de trabalho, sobre a burocracia, que caracterizam o elemento macro-organizacional. Mas quando eu falo da dimensão informal, nós estamos aqui falando sobre aquele elemento meso-organizacional, do comportamento das pessoas dentro da empresa. Isso porque a dimensão informal, ela está relacionada com os relacionamentos e com as afinidades que nós criamos, ou seja, as relações espontâneas das pessoas no ambiente de trabalho. É claro que essas relações são positivas, a afinidade, a proximidade nos ajuda eventualmente a reduzir perdas, como, por exemplo, ganho de tempo, quando eu busco uma informação de maneira informal. Eu sei que para obter essa informação eu teria que fazer um documento, um telefonema. Talvez eu conheça a pessoa tão bem que eu posso correr e dar um pulinho ali no departamento dela, na sala ao lado. Eu converso com ela, ela já me dá a resposta e eu já ganho tempo e resolvo essa situação aqui. Mas a dimensão informal, ela também tem um caráter negativo muito forte, a partir do momento que é através dela que muitas vezes se pulam etapas, se ignoram certas formalizações da burocracia. É através dessa dimensão informal também que surgem os boatos, que surgem as fofocas e que surgem até mesmo as dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho. Então, aqui nesse momento, nós estamos falando daquele gerenciamento das equipes, do gerenciamento das relações humanas dentro do ambiente de trabalho. Deixa eu apresentar para vocês algumas disfunções disso que nós acabamos de falar aqui. Então, o formalismo, as dimensões formais, que são características da burocracia que define uma empresa pública, são sempre o melhor caminho a seguir no gerenciamento da minha unidade e das minhas atividades, mesmo que seja do gerenciamento do meu cargo. Porém, quando esse formalismo é usado em excesso, ele nos traz algumas dificuldades. Eu vou citar alguns exemplos disso. O excesso do formalismo
formalizar é bom, é importante, mas em excesso causa, por exemplo, morosidade, certo? Então, eu demoro mais para tomar decisões, custa mais caro muitas vezes. O excesso do formalismo despersonaliza os relacionamentos, aquilo que nós falávamos ali anteriormente, de tal forma que as pessoas podem muitas vezes se sentir apenas um número, apenas um insumo dentro da organização, e não uma pessoa, porque é tudo tão burocratizado, é tudo tão formalizado, que muitas vezes não existe espaço, não existe brecha, nem mesmo para uma pequena adaptação, uma pequena contribuição de melhoria que se possa fazer. A principal dificuldade que nós encontramos no excesso do formalismo vem dos nossos clientes quando usuário final, ou seja, com o nosso público. As reclamações da demora do tempo, as reclamações, por exemplo, do excesso de burocracia, dos custos, dos procedimentos, dos passos que precisam ser feitos até que essa pessoa alcance aquilo que ela está buscando, o resultado final, que pode ser uma informação, pode ser um bem, um serviço que ela está contratando através de nós. Então, eles são os principais, né, reclamadores desse excesso de formalismo. Porém, quando a empresa abre mão desse formalismo e quando existe ausência dessa burocracia, dessa organização, nós também temos dificuldades, certo? Essas dificuldades vão, por exemplo, na assimetria da informação. Não existe padronização, existem divergências, existem diferenças muito contrastantes de informações, que pode causar ineficiência operativa. Então, nós temos dificuldade de realizar o trabalho ou realizamos de forma diferente, justamente por conta desta falta de padronização. Existe incerteza, existe descontinuidade, não é possível fazer previsão, até porque muitas vezes se sobrepõem algumas atividades, eu passo por cima, e alguns contatos pessoais também acabam se destacando. Isso porque aquela burocracia que regulamentava a hierarquia, certo? As ordens de comando, aqui muitas vezes são negligenciadas. Então percebam, pessoal, que a burocracia, ela é extremamente benéfica para a nossa instituição. É ela que nos regulamenta, como defendia Max Weber, é ela que garante a eficácia, a eficiência da execução do nosso trabalho, ela que caracteriza a nossa instituição. Mas o segredo é utilizá-la com equilíbrio, ou seja, em excesso ela pode nos trazer problemas, mas a ausência disso também pode ser um dificultador. Este equilíbrio consiste na execução exata daquilo que está previsto, certo? Então, quando eu executo as normas, as regras, as políticas, exatamente da forma como elas estão descritas, como elas estão previstas pelos nossos estatutos, pelos nossos regulamentos, eu não estarei pecando nem pelo excesso e nem pela ausência. O excesso e a ausência virá daquele elemento informal da nossa burocracia. Quando as pessoas, por sua conta própria, fazem alguns improvisos que podem ser a mais ou que podem ser a menos e que podem causar algumas dessas disfunções que nós vemos aqui, certo? Deixa eu citar para vocês alguns elementos bem importantes que caracterizam essa dimensão formal. Por exemplo, o funcionograma e o organograma, que são duas ferramentas extremamente usuais e muito características das nossas organizações. O organograma, mais conhecido ainda, ele representa para nós aquela estrutura gráfica, né, que mostra o nosso sistema organizacional como um todo. Basicamente, o organograma, ele é um desenho da macrodivisão do nosso trabalho, dos nossos cargos, né, da estrutura da nossa empresa, da organização. Já o funcionograma, ele desempenha, ou ele demonstra para nós,
as funções que são desempenhadas por cada um daqueles órgãos ou daquelas áreas que estão descritas no nosso organograma. Então, o funcionograma, ele é um desmembramento, né, do nosso organograma, ou ele surge a partir do nosso organograma, como um complemento, né, a descrição das funções, das responsabilidades que os órgãos da nossa empresa executam. Então, esses são dois conceitos de dois elementos bem importantes, característicos da instituição pública e que tem que estar bem claro aí na nossa mente, certo? Um terceiro elemento é a departamentalização. E aqui eu queria passar com vocês os 5 principais modelos de departamentalização que estão descritos no material de vocês, mas eu quero passar aqui rapidinho cada um deles para a gente relembrar. O modelo de departamentalização, basicamente, está relacionado com a forma com que o trabalho é realizado dentro da empresa. Então, ele define desde questões de agrupamento de pessoas, até mesmo do desenvolvimento da atividade e das formas de liderança que são desempenhadas ou que são exercidas ali. O modelo mais usual é o modelo funcional, certo? Aqui nós temos a divisão da empresa em áreas funcionais, e toda empresa pública possui um organograma departamentalizado funcionalmente. Por exemplo, Ministério da Administração, Secretaria de Educação, Setor Financeiro, o próprio Departamento de Recursos Humanos. Então, esse é um exemplo de departamentalização funcional, porque ele é separado por funções, certo? Um outro modelo é o departamentalização por processos. Aqui nós já vemos uma pequena adaptação dentro do modelo funcional. Se dentro do modelo funcional eu tenho, por exemplo, Departamento de Recursos Humanos, no Departamento de Processos, eu vou separar dentro do Departamento de Recursos Humanos o Departamento de Treinamentos, a área que cuida, o setor de salários, cargos e salários, a parte dos benefícios. Então, os processos seriam uma microdivisão das funções macros dentro da empresa. Em algumas unidades, ainda é possível existir a departamentalização por usuário. É quando o processo de trabalho, toda a departamentalização, ela é desenhada com base no nosso usuário final. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês a Secretaria da Educação. Ela tem uma departamentalização voltada para ensino fundamental, que é um público, é um usuário. Ensino especial, que é outro usuário. Ensino superior, que seria outro usuário. Então, dentro de uma mesma departamentalização, eu ainda posso direcionar conforme o usuário que nós desempenhamos, que nós buscamos ou que nós atendemos. E aí eu tenho a departamentalização matricial, também conhecida por projetos, não tão comum. Aqui nós já vemos a existência dessa departamentalização mais em projetos temporários, por exemplo. Seguindo o mesmo exemplo da educação que eu dei. Então eu tenho a Secretaria da Educação, eu tenho por usuário direcionado para o ensino fundamental, para o ensino superior, para a educação especial. Dentro da ensino superior, eu posso ter uma departamentalização matricial com uma comissão de vestibular, por exemplo, certo? Na área de saúde, eu posso ter uma comissão criada para uma determinada situação esporádica e específica que surgiu. Por exemplo, a campanha de vacinação da gripe só acontece num determinado período do ano. Então, são comissões, são grupos, né, equipes que são formadas para atender uma determinada demanda específica de um momento, certo? Isso é departamentalização por projeto ou matricial. E ainda nós conseguimos departamentalizar as nossas organizações públicas com foco em áreas geográficas. Unidades de saúde, por exemplo,
unidade sul, unidade norte, né? Então, é um agrupamento de unidades centralizadas por áreas geográficas. A grande vantagem dessa departamentalização é a destinação de recursos, alguns controles, né, de execução de atividades, de estatísticas, por exemplo, e direcionamentos de ações que são específicas para determinadas áreas do país, por exemplo, certo? Então, aqui é importante, eu recomendo para vocês que conheçam as características de cada uma dessas departamentalizações e que procurem relacionar com a unidade de trabalho de vocês. Bem, em que momento a unidade em que você trabalha possui uma departamentalização funcional? Qual é a tua área de função de trabalho? Certo? Depois, por processos. Quando que acontece esse desdobramento, que é a segmentação por áreas específicas, né? No teu caso, existe uma departamentalização por usuário? Existe essa destinação já ao usuário final? Já trabalhou em algum projeto, em alguma departamentalização específica para uma demanda temporária? Ou ainda, qual é o responsável regional pela tua área de atuação? Para que você conheça e consiga relacionar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, pessoal, já finalizando a minha fala aqui com vocês, eu quero falar um pouquinho a respeito do último livro que fala sobre liderança, sobre poder e sobre dominação, certo? Então, quando o autor fala para nós sobre liderança, sobre poder e sobre dominação, ele está falando sobre influência, certo? A liderança, o exercício do poder, do comando, do mando, em alguns casos, até mesmo da dominação, ele está relacionado com a nossa capacidade de influenciar as pessoas na execução das atividades que elas executam. E, normalmente, no caso da empresa pública, esse poder de influência está atrelado à hierarquia, ou seja, ao cargo formal de liderança que executa, certo? O autor coloca para nós, dentre tudo que ele fala lá sobre a influência, né, sobre o impacto disso na motivação, sobre o impacto disso na execução das atividades do dia a dia, o autor coloca para nós aqui 5 elementos que nós devemos estar atentos a respeito da forma de exercício deste poder, certo? Sendo que eu posso exercer esse poder, né, esta influência, de 5 maneiras. Algumas mais produtivas e positivas, e outras nem tanto. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. A primeira forma de poder que o autor coloca para nós é o chamado poder coercitivo, certo? O poder coercitivo, como o próprio nome diz, ele vem da imposição, do medo, das sanções, não vamos dizer da ameaça, porque não chegamos a esse ponto naturalmente, mas a ameaça velada, certo? Naquele sentido de que você recebe uma imposição, você recebe um comando, de tal maneira que você tem medo de não executá-lo, ou que o colaborador se sente coagido a executar a atividade ou aquilo que é pedido, por medo de sanções que possam surgir em decorrência disso. Naturalmente que esse uso de poder não é aconselhável, não é produtivo e não é benéfico, mas muitas vezes ele acontece por conta do estilo daquela liderança, mais autoritária, mais autocrática, certo? Um segundo elemento ou forma de exercício do poder é através da recompensa. Claro, muito mais produtivo e que exerce poder de motivação, exerce poder de ação e exerce um poder de influência e de convencimento muito maior. Ele está baseado naquela percepção de recompensa, ou seja, de troca, certo? Eu te peço algo, você faz alguma coisa e, em compensação, você ganha, eu ganho alguma coisa com isso também. Nós não estamos falando aqui de troca material, nós estamos falando aqui de uma transação de recompensa, até mesmo no sentido
da realização da tarefa, da eficiência daquilo que funciona, né, de fazer com que as coisas efetivamente aconteçam para o bem do meu departamento e, por que não, para o bem de outros departamentos também, certo? Mas isso acontece através desse convencimento da recompensa, certo? Existe um terceiro momento de exercício do poder, que é através do poder legítimo. Esse é extremamente característico da instituição pública, porque o poder legítimo, ele ocorre através da ocupação formal de um cargo de liderança, através ou de um cargo de confiança, que também é muito comum na iniciativa pública, ou através do cargo através do qual o colaborador é concursado. Mas quando ele exerce, então, ele ocupa um cargo de liderança, ele exerce um poder legítimo de influência ou de poder sobre os demais, que está prescrito burocraticamente no seu cargo. E aí nós temos um poder de exercício de liderança através do talento, certo? Que acontece naqueles casos mais esporádicos e mais isolados, onde o colaborador exerce uma influência, veja, não é um mando, não é uma liderança, mas ele exerce uma influência sobre os demais através do domínio de uma determinada área de conhecimento. Nós estamos falando aqui daquela pessoa que tem ou muita experiência, muitos anos, né, de ocupação de um determinado cargo, ou muito conhecimento adquirido através de escolaridade, de estudo realmente, que o torna um expert naquele assunto, de tal forma que quando nós precisamos de alguma coisa, nós buscamos por essa pessoa para obter as informações que nós precisamos. E por último, o poder de liderança e de poder através da referência. Aqui, o autor está referindo a um modelo de influência de liderança que não é formal, mas que é chamado de liderança moral. Ou seja, sabe aquelas pessoas que são referência para nós? Quando eu preciso de uma informação, quando eu preciso de uma orientação, até mesmo quando eu tenho uma dúvida, a primeira pessoa que me vem à cabeça é aquela. Então, essa pessoa, ela exerce o poder de referência sobre os demais, normalmente baseado nas suas características pessoais, ou seja, muitas vezes ele tem um modelo de comunicação muito assertivo, muito claro, ou talvez até mesmo a experiência, o conhecimento, o grau de confiança que eu tenho, faz com que eu busque por essa pessoa, certo? Então, essas são as características principais quando nós falamos sobre o exercício da liderança no ambiente da empresa pública. E por fim, pessoal, eu quero falar para vocês ainda sobre o exercício da liderança e das relações humanas no ambiente de trabalho, sobre uma deficiência que o autor coloca para nós, chamada como domínio do conhecimento, certo? O domínio do conhecimento, ele diz respeito a uma forma de centralização das informações. E ela acontece, na verdade, não é nem por muitas vezes, mas por uma estratégia de autopreservação. É natural para algumas pessoas concentrar a informação, concentrar o conhecimento em si mesmo. Mesmo que inconscientemente, e às vezes conscientemente, como uma forma de supervalorizar o seu cargo, ou de supervalorizar a sua pessoa, certo? Então, esta autopreservação, ela decorre, ou ela acontece através da centralização ou do domínio do conhecimento do funcionário sobre algumas áreas ou sobre alguns assuntos que ele tem. E esse domínio do conhecimento, embora seja uma autopreservação, ela representa uma fonte de poder desse trabalhador, em dois momentos. Quando ele concentra esse conhecimento para ele mesmo, ele está exercendo poder, um poder de dependência, ou seja, as outras pessoas, aquele setor, aquela organização, para obter a informação ou para dar continuidade ao processo, precisa recorrer a essa pessoa, porque ela centralizou esse conhecimento com ela. Então, ele exerce o poder,
certo? Mas quando as pessoas descentralizam esse conhecimento e compartilham com os outros, ensinam, tornam público, ele, curiosamente, também está exercendo poder sobre as outras pessoas. Só que é um poder positivo nesse caso. Não deixa de ser um poder. Um poder pela transferência do seu saber. Então, eu exerço poder através do meu conhecimento. Quando eu centralizo esse conhecimento comigo, ou seja, eu sou dono desse conhecimento, para você ter acesso, você tem que vir pedir até mim, ou eu também exerço poder através do meu conhecimento, a partir do momento que eu compartilho, eu conto, e nesses casos, muitas vezes, eu exercendo, deixa eu voltar aqui, um poder de referência ou de talento, porque é o poder que eu exerço para compartilhar uma informação que eu tenho, uma área de conhecimento, ou pelas minhas características pessoais, pelo meu jeito de ser, e que eu quero compartilhar com aquelas pessoas, ensinando, né, e agregando mais valor ao meu departamento, certo? Bem, pessoal, estou falando aqui já há 1 hora, imagino que vocês já estão começando a ficar cansados de me ouvir. Para quem for chegando depois, quero lembrar, então, que esse material está disponível para vocês baixarem agora mesmo, se vocês quiserem, ali no canto esquerdo do vídeo de vocês. Eu vou colocar disponível lá na plataforma do AVA também, para quem não está aqui, para quem quiser baixar depois, vai estar lá. Eu concentrei nessa nossa revisão os principais pontos que vocês precisam relembrar, aqueles que eu imaginei que tem, assim, mais dúvidas, né, para a gente discutir aqui um pouquinho. A ideia aqui é reforçar conhecimento sempre para aplicação prática. Quem veio na primeira web que eu fiz, que foi a web da abertura da disciplina, vai se lembrar que naquele dia eu recomendei a vocês que tudo que nós aprendêssemos aqui fosse sempre para aplicação prática, que você procure levar a área para o teu setor, tentando aquilo e melhorar o teu processo de trabalho, certo? Então, o objetivo da nossa revisão hoje, acima de tudo, é isso, reforçar alguns conceitos, relembrar algumas informações, porque o material é vasto, é amplo, mas também, por que não, preparar vocês para a avaliação que vocês vão fazer. E o objetivo dessa avaliação é que vocês tenham muito sucesso lá, que vocês consigam relembrar tudo que foi visto, né? A avaliação, como eu falei, ela é muito, assim, muito intuitiva, né? Mas, ainda assim, como o conteúdo é bastante teórico, eu recomendo que vocês revejam aqui a web, olhem o material e que releiam, né, o livro de vocês, certo? Eu vou dar uma olhadinha que tem aqui algumas questões já, e quem tiver mais perguntas pode ir colocando aqui para mim, certo? Bem, então a Milene está me falando aqui, professora, quanto à prova não haverá questões do tipo 1 e 2 está certa, 1 e 3 está errada? Todas estão erradas, será? Milene, a prova, ela tem 4 alternativas, me perdoem agora, pessoal, eu não me recordo se são 4 ou se são 5 alternativas, certo? Mas só tem uma alternativa certa. Então, a prova é com gabarito, cada questão, são 20 questões, né? Cada questão tem 4 ou 5, me desculpem, agora eu não me recordo aqui, alternativas, e uma dessas alternativas estará certa, apenas uma dessas alternativas, tá? Questões simples, isso. A Célia, a Mona Lisa, o Tiago, estão agradecendo aqui. Vamos ver o que a Mona Lisa está falando. A Shirley também, obrigado, pessoal. A Shirley está falando que a primeira é se a burocracia seria um fator que influencia na desmotivação do funcionário público. Então, Mona Lisa, essa é uma questão, assim, bem presente na nossa cabeça sempre, né? Porque, veja, a burocracia, ela é a característica principal da empresa pública.
Quando eu faço o concurso, quando eu ingresso na instituição pública, eu já sei que eu vou trabalhar com a burocracia. Então, eu não acredito que a burocracia seja um fator de desmotivação. Eu acredito que o excesso da burocracia ou a ausência dela, que nós vimos ali, que são aquelas disfunções, certo? Porque a burocracia, na medida certa, ela funciona bem, certo? Ela existe para garantir a tranquilidade na execução do meu trabalho, a confiança. Se eu for comparar, porque eu conheço tanto a instituição pública quanto a privada, se eu for comparar com a privada, na privada, o erro, assim, a chance de erro é muito maior. O colaborador tem muito mais chance de errar, de fazer alguma coisa na qual ele será penalizado depois. Justamente porque não existe essa burocracia lá. Enquanto que na instituição pública você tem burocracia que te dirige, que te orienta. Por isso que, como dizia Weber, ela é um garantidor da nossa eficácia. Só que o problema acontece quando eu quero fazer uma inovação, né? Quando eu quero mudar alguma coisa, quando eu quero fazer uma pequena adaptação, e nem sempre eu consigo. Então, quando ela está engessada demais, aí eu acabo me desmotivando, eu concordo com você, sabe? Mas é pelo excesso da burocracia, ou pela ausência, né? Quando começa a virar bagunça realmente, certo? A Maria Cecília, são 20 questões, né? A Maria Cecília pergunta se a web vai estar disponibilizada ainda essa semana. Eu vou pedir para que os meninos me respondam, o pessoal técnico aqui me ajude a responder essa questão, porque eu acredito que fica disponível sim para vocês, né? Mas o material, esses slides, ele fica aí para vocês e eu até vou postar realmente, tá? Aí vamos lá, a Mona Lisa fala sobre a segunda questão. Já que a organização pública é burocratizada e padronizada, como inovar então, justamente, né? Uma das atividades de vocês, inclusive, propostas, falava sobre isso, né? Como que eu consigo inovar e modificar? Então, é claro que aí vai depender até mesmo do nível de formalidade da liderança que você tem, Mona Lisa, certo? Mas pequenas inovações que não vão mexer com a estrutura burocrática sempre são permitidas, desde que aprovadas por aquela tua liderança. Então, existem casos, talvez vocês conheçam algumas, que vai mostrar para vocês de pequenas adaptações. Às vezes, principalmente naqueles cargos de confiança que nós falávamos, quando mudam os cargos de liderança e chega uma nova liderança, ela, por natureza, já faz algumas pequenas mudanças e permite que a equipe também faça. Não posso mexer com a estrutura formal, óbvio, né? Com os regulamentos, com os estatutos e com as normas, mas às vezes com a forma de cumprir aquele regulamento, aquele estatuto, aquelas normas. Então, eu não mudei a norma, mas mudei a forma como ela é feita. É a forma de se inovar na iniciativa pública, mas ainda assim em consonância com a tua liderança, Mona Lisa. Tem que ser assim para acontecer, tá? A Milene está dizendo, gente, calma, mas eu estou adorando que vocês estão agradecendo, eu vejo que parece que foi útil, que ajudou bastante. Mas a Josiane está me perguntando aqui, prof, se eu estudar por esse resumo, eu terei uma boa base para a prova? Tendo em vista que teremos 4 provas nesse dia. É verdade, sabe? Então, tá gravado, né, gente? A web fica disponível, mas eu vou contar um segredo para vocês, para não contar para ninguém, né? Brincadeira, porque tá gravado. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu montei essa web olhando para a prova. Então, eu olhei a prova e eu procurei, é lógico, colocar aqui os pontos principais. Mas não está tudo aqui, certo? Eu acredito que olhando aqui, a forma como nós falamos, também vai ajudar muito vocês. Se tiver tempo de dar mais uma folhada ali, porque principalmente, gente, nessas características ali que fala do processo de trabalho, das características da empresa pública, certo? Porque é uma parte, assim, extremamente burocrática.
As partes que falam de liderança, as partes que falam lá do comportamento organizacional, da motivação, elas são bastante assim, intuitivas. É fácil de você reconhecer, e é um conhecimento mais comum também. Mas aquela parte bem teórica ali, não autores, não é para decorar nada de autores, esse tipo de coisa não, certo? Mas dá uma repassadinha nisso, eu acho que valeria a pena também, tá? E, olha, a Sofia está falando aqui. Exatamente, Sofia, é isso mesmo. Então, a gente não muda o que a gente faz, a gente muda como nós fazemos o trabalho, né? A forma como nós mudamos, como nós executamos a nossa atividade. Não vou mexer, não vou burlar nenhuma norma, nenhum regulamento, mas, eventualmente, eu consigo fazer adaptações que me levam ao mesmo resultado. Será que isso não seria uma forma de agregar valor, né? Como nós vimos ali anteriormente, agregar valor para a execução do nosso trabalho. Contribui para a motivação do colaborador, tá? Daniela, fico feliz que está te ajudando no TCC, espero que você tenha bastante sucesso e faça um TCC bem lindo, porque é um tema maravilhoso, né? Tudo gira em torno da liderança, né? Tudo gira em torno da liderança. Era isso mesmo, Mona Lisa, ajudou então a esclarecer, que bom, que bom. Pessoal, fiquem à vontade, se tiver mais dúvida, tranquilo, vamos esclarecendo aqui. Vou tomar uma aguinha enquanto vocês vão pensando aí. Sim, vocês têm mais web essa semana, né? Então, saindo daqui, Milene, eu vou conversar com os meninos para disponibilizar logo, porque a prova é nesse sábado, né? Está mantida para esse sábado. Então, pedir para que disponibilize imediatamente para vocês já poderem acompanhar, né? E até para quem não veio também poder dar uma olhadinha, tá? Daqui 4 dias, é muito pouco tempo, né? Uhum. E a Mona Lisa, TCC sobre motivação. Legal. Legal, Mona Lisa, um tema dificílimo, né? Como é difícil da gente falar sobre isso, falar sobre motivação, e como é difícil a gente chegar nesse ponto com as pessoas. Olhando para o nosso material e com o que a gente falou aqui hoje, pensar que conhecer as pessoas, conhecer o ser humano, as características dele, não só o profissional, a pessoa mesmo, nos ajuda a chegar mais perto para motivar essas pessoas. Porque antes de um profissional, ele é um ser humano com algumas expectativas, né? Quanto mais eu conheço a pessoa, mais eu motivo o profissional, na verdade, né? O que mais, pessoal? Alessandro, eu concordo que a liderança, ela exerce uma influência imensa sobre a motivação das pessoas, certo? No ambiente de trabalho. A liderança é o elemento catalisador, certo? Do nosso desempenho, da nossa motivação, dos nossos resultados. Tudo passa pela liderança, certo? Agora, deixa eu ver aqui se eu entendi a tua pergunta. Ela influencia no comportamento e que, nesse caso, a burocracia poderia ser prejudicial? No sentido da liderança ser excessivamente burocrática, Alessandra, é isso? Será que você está querendo me falar? Que é quando entendi, isso mesmo. Quando a liderança, a grande questão é que nós não podemos fugir, é que na empresa pública, a liderança, ela é elegida, não muitas vezes com base nas competências da liderança. Pensa, por exemplo, que alguém pode ser aprovado no concurso público para um cargo de liderança com base nos conhecimentos, mas talvez ele não tenha o estilo de liderança, né, democrático, participativo, aquela questão toda. Então, nesse caso, é o perfil daquele líder, né, que em alguns casos, não estou dizendo que é o teu caso, mas em alguns casos aí, a pessoa até mesmo por insegurança,
ela se segura demais, ela se baseia demais na burocracia como uma forma realmente de bengala para ela, de sustentação, e acaba contribuindo para a desmotivação das pessoas, né? Mas é difícil, sabe, eu te aconselhar nesse sentido, pensando justamente por causa da burocracia. Agora, há que se pensar, Alessandro, que pessoas, os colaboradores, eles têm um perfil, esse líder também tem um perfil, sabe? Quanto mais eu conhecer o perfil dele e eu ganhar a confiança dele, mais eu consigo me aproximar no sentido até mesmo de promover mudanças, de promover melhorias, mas é uma relação, sabe, de ganho de confiança, porque na grande maioria das vezes, quando o líder, ele exerce a burocracia em excesso, quando ele exerce a sua autoridade em excesso, ele faz isso por uma falha de confiança, ou no seu cargo, ou na execução das tarefas, ou nele próprio. E à medida que a equipe vai ganhando a confiança dele, e ele vai ganhando a confiança da equipe, essas relações podem se aproximar. Mas não é um trabalho fácil, eu te digo que não é um trabalho fácil. Se eu fosse te dar um conselho, eu diria assim, olha, num primeiro momento, então, julgue, procure entender e se aproxime para tentar ajudar, de certa forma, mesmo que indiretamente, se aproximando, vai estar contribuindo. E olha só, o Marcos está agradecendo aqui, e Julimar é um corajoso, certo? Porque vai fazer o trabalho sobre a inovação no serviço público, certo? Então, parabéns, sucesso para você, e não esqueça de compartilhar esse teu TCC, certo? Porque tenho certeza que ele vai ser útil para a grande maioria das pessoas aqui, certo? Pois é, Marcos, eu entendo a tua reclamação. O Marcos está colocando aqui para nós que são 4 provas de 20 questões no mesmo dia. Eu entendo, certo? Eu entendo que é bem puxado, é complicado realmente. Eu vou ver, aí não cabe a mim, não sei o que fazer, certo? Mas eu vou comentar, lógico que eu vou comentar com o pessoal da secretaria, com a coordenação do curso, né, para, de repente, repensar o que pode ser feito a esse respeito, né, porque eu sei que vai ficar puxado para vocês, certo? É quase um Enem, sim, Marcos. Puxado, mas vão sair vitoriosos dessa, viu, gente? Vão sair vitoriosos. A Sofia está falando aqui sobre achar o ponto fraco para aproximar. Isso, Sofia. O Alessandro concordou ali, é a questão da empatia mesmo, né? Aham, exatamente. Exatamente, Sofia, é isso mesmo que você fala. O líder, quando ele não é um bom líder, não é por mal que ele faz isso, normalmente é uma limitação, e às vezes é insegurança realmente. E quando você consegue, sabe, usando da empatia, como disse o Alessandro ali, você vai se aproximando dessas pessoas, você vai ganhando a confiança delas, né? E às vezes você acaba até mudando e mostrando, sem falar, sem tocar no assunto, indiretamente essa pessoa começa a perceber que não há necessidade dela estar insegura ou com medo, né? Ah, entendi. Cíntia está falando que nas provas anteriores eram só 10 questões? Ok. Cíntia, eu não vou... Pois é, eu não vou... Provavelmente serão 10 questões. Eu fiz a prova, eu elaborei a prova e enviei. Aí vamos ver se eles vão organizar, de repente, a prova só com 10 questões. Mas vamos fazer assim, vai ser como nas provas anteriores. Se nas provas anteriores eram 10, então serão 10, com certeza. Tá? Mas serão 4 provas, mas com 10 questões, talvez, tá?
Eu vou, amanhã, quando eu postar esse material para vocês, eu já confirmo quantas questões tem na prova de vocês, certo? Mas eu vou contar aqui com o pessoal, então, se nas anteriores foram 10, são 10. É que eu elaboro a prova com 20 questões, certo? Eu elaborei a prova com 20 questões. Aí a prova que vai ser aplicada a vocês, então, talvez seja montada com 10, tá? Ah, isso mesmo, Rafael. Uhum. Então é isso. Mas fiquem tranquilos, pessoal, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, mas se preparem, né? Vai lá para fazer a diferença realmente para encerrar. Tá? Ok, pessoal? Mais alguma coisa, mais alguma questão? É isso então, meus queridos? Qualquer outra dúvida? Sim, Milene. Eu comentei que eu preparei a web pensando na prova, mas eu não posso garantir para vocês que só a web é o suficiente, sabe? Principalmente por conta daqueles conteúdos mais teóricos que eu passei ali em relação à estrutura burocrática, ao processo de trabalho, né? Que é uma parte bem teórica. Essa parte eu recomendo que vocês deem uma revisada, deem mais uma olhadinha ali, certo? Mas, no geral, a web foi elaborada pensando na prova, certo? Ok, pessoal, então acho que vamos encerrar. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, qualquer necessidade, ainda durante a semana, a gente consegue se falar lá pelo fórum, né? Mas acho que a principal dúvida aqui foi em relação à quantidade das questões, então são 10 questões mesmo, né? O professor elabora 20, 10 vão para a prova. A web tem aqui a maior parte do conteúdo da prova, né? Quem tiver tempo, dá mais uma folhada, mais uma olhada lá no material. Eu quero desejar, assim, muita boa sorte para vocês na prova e quero desejar, principalmente, muito sucesso para vocês na carreira de vocês, nas suas atividades, na elaboração do TCC de vocês. Desejo que vocês tenham muito sucesso, que sejam muito felizes e contem sempre comigo para o que vocês precisarem. Tá? Obrigado pela companhia de vocês aqui, obrigado pelo bate-papo, pelos agradecimentos que estão aqui, gente. E o Alessandro tem mais uma pergunta aqui. Dentre as teorias apresentadas, qual a mais presente no serviço público? A característica mais presente no serviço público sempre será a burocracia, sempre será, né? Porque é ela que nos respalda, é ela que nos dirige, é ela que nos orienta, né, Alessandro? Então, quando a gente fala em serviço público, a gente está falando do formalismo, a gente está falando da teoria da burocracia de Max Weber, realmente, né? E a única disfunção que nós falamos aqui é realmente a respeito dos excessos, né? Quando eu uso ela em excesso ou quando eu tenho ausências demais. E ela passa a ser um problema para nós. Mas fora isso, ela é muito boa e nos dirige, nos dá a garantia da eficiência, né? De se seguir o trabalho com segurança, tá? É isso? Ok, pessoal. Então, muito boa noite
vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, pessoal.